E vai ser muito chique. Quem já tá aqui acompanhando o videocast desde o início já sabe mais ou menos o que é uma ball, já sabe mais ou menos como funciona uma ball. No primeiro episódio, a Estela e a Maju falou, né? Sim, hablaram Contou um lindamente. pouco sobre essa estrutura, as categorias. Então, vai ter esse evento agora. Vai ser que dia? Dia 12 de abril, a partir das 18 horas, na FETEG do Setor Sul. Mini Ball de Páscoa, gente. Mini. Tem um Instagram, tá? Tem uma página no Já Instagram. deixa o Instagram aí, amiga, por Amo, favor. Já deixa o arroba. arroba Mini Ball de Páscoa Gin. Coloque só Mini Ball de Páscoa que vai aparecer em algum momento. E a entrada é R$ 5. 5 lajões, por favor. Conto com a presença de todo mundo. Inclusive, quando você me chamou, foi a primeira coisa que eu pensei. Em chamar a galera pra ball. Em chamar a galera pra ballroom. Por favor, gente, Vamos por falar favor. sobre? Vamos agora, agora, agora. Eu Amo. quero que você conta o que você vai fazer Ah. na Ball, qual vai ser a sua função. Se você puder já, né, dar esses spoilers. Quem que vai estar na bancada de júri, quem que vai estar como DJ, quem que vai estar como casa, que acredito que vai ter várias. Quais são os grand prizes? Quero Então, saber se vai ter transmissão no Cobb TV. Quero saber também o que mais. amiga, Quais você são quer as saber de categorias? Eu quero tudo? saber tudo, por Não favor. vou contar tudo. Conta! Não. Gente, vocês Vocês vão já ter que ir lá no divulgaram Instagram. já divulgou as categorias, Já. pelo menos? Ah, não, então mas você pode comentar algumas se Posso quiser. sim. Falar um pouquinho. Mas, Conta pra gente o que você pode contar, por favor. galera, é uma produção do Astra. É da casa House of Luxo, Cyclone. luxo. A Cyclone eu acho que é de Brasília. Uhum. E aí tem aqui o Astra, o Prince Astra, aqui em Goiânia, representando essa house chiquérrima. E tem a Moser, que é também outra pessoa, assim, muito importante pra gente aqui em Goiânia. Ela trabalha ali na Câmara, sabe? Ela fala muito Um sobre assuntos beijo, políticos. Mozart! Moser, te amo, te adoro, tá? E é isso, a Bal de Páscoa, ela foi a melhor do ano pelo Cobb Awards, ano passado. Já é a E terceira, quarta é a edição? terceira edição. Terceira edição. E esse ano promete ser bem diferente. A inspiração é Alice do País das Maravilhas, que eu acho que conversa, né, com o espírito da Páscoa. Lúdico. E pelo que eu entendi, não vai ser só a Bal, vai ter um set de DJ, vai ter ali uma jogação, uma Quem são esses fritação. DJs? Pode falar. Gente, primeiramente, Commentator, Shanti, eu vou dar a energia da Bal, tá? Conta Eu vou tudo. dar ali aquele toque de musicalidade, tá bom? Pra quem vai dançar, pra quem vai performar. Esse é o meu papel. Vamos ver, tá todas as informações lá no Instagram da Mini Ball de Páscoa. E a gente vai ter Face, Runway, tá? Pra quem gosta de Essas são as desfilar. categorias. Isso, as categorias. Gente, face é uma categoria só de rosto. Só O pra rosto quem tem rostão, mais quem tem carão. performado, isso. Runway é desfile, você caminhando na Isso, passarela. isso. Aí vamos ter Beginners Performance. É. Beginners Performance são performances de Vogue pra quem tá começando. Isso. Pra quem ele já tá no intermediário, sabe? Tá começando, mas já Tá sabe alguma começando a se coisinha. profissionalizar, Uhum, sabe? Tá começando o caminho pra ser um bom performer. certo. Vamos ter Old Way, que é uma outra vertente do Vogue. O Old Way foi quem abriu a porta para as categorias dançadas. Foi uma das primeiras categorias criadas, inclusive, Sim, né? sim, muito chique. As meninas falaram sobre. Não tão aprofundado. Então, o que eu acho chique no Old Way é porque o Old Way ele trabalha muito sobre poses, sabe? Você fazer muito poses assim no tempo da Tem música. bastante pose. Quando. Eu acho que é a categoria que tem mais pose. Né? Sim. Quando ela começou, foi por conta da revista Vogue mesmo, sabe? As pessoas que estavam ali olhando, foi olhando e fazendo as poses. Pá, com o beat, viu que fazia sentido. E trocando de poses com o beat. E aí nisso foi desenvolvendo outras categorias. Chegamos no Vogue Femme, no Vogue que ele é bem mais dançado, que ele é O bem Old ele mais. é mais duro, né? Mais quadrado. Aí Sim, as outras. O quadrado é a Femme, palavra. o Femme já vai arredondando, né? Já vai ficando Isso, mais mais leve, pussy.
Mais canto. Isso, mais quadrado, gente, no sentido que eu falo, Old Way a gente trabalha uma estética que vai falar sobre linhas, sobre formas, caixas, entendeu? Quero só que vocês vão, tá? Então, dia 12 de abril, a partir das 18 horas, lá na FETEG do Setor Sul vai estar rolando a Mini Ball de Páscoa, terceira edição, e vocês não podem perder, tá bom? Eu espero que vocês de verdade vão. Gente, eu vim pra cá pra panfletar isso. Não deu tempo de eu vir pra panfletar a minha ball, né, que eu também tô produzindo ultimamente, mas é Pode isso. falar também, Axé. aproveite o espaço. Amo. A gente fez uma ball de carnaval lá em Aparecida, que é onde eu moro, né? Eu nasci em Goiânia, mas moro há muito tempo em Aparecida, né? É a que já aconteceu? Aqui já aconteceu. Ah, sim. É uma vibe, eu sou mais da Esqueci. periferia mesmo. Hum. E aí lá tá começando a ter muitas manifestações artísticas, culturais, e junto com a Isa e com a Vicky, a gente conseguiu um patrocínio X e um lugar lá no Pontão de Cultura da Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. Babado. E a gente fez a The Supers Mini Ball, Eu que fiquei era sabendo. tema de fantasia de super-herói. Gente, foi muito chique. Muito obrigado pra todo mundo que colou. É muito importante pra mim a gente produzir esses eventos, a gente movimentar, sabe? A gente ter lugar pra essas pessoas, né? Pra nós, Uhum. pra gente se conhecer, pra gente se conectar. Pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas trans. É importante a gente ter um lugar ali de segurança, de acolhimento, sabe? Eu acho muito Pensou, véi. chique. E tem o Instagram também, tá? The Já Supers. deixa o The arroba aí. Supers Ball. Mas me sigam lá, tá Supers. tudo Supers. Uhum. RS no final. Me sigam, no meu Instagram tem tudo isso. Eu reposto Já deixa tudo. o seu arroba aí também. Arroba pessoal. Adam Braid, gente. Braids é tranças em inglês, tá? Então não tem segredo. Adam com N de navio no final. Amiga, então conta pra mim também suas origens aí na cena ballroom. Como que você ingressou na dança? Quais foram os seus primeiros passos? Quem foram as suas primeiras Amo. referências? Quem foram as primeiras pessoas ali que te estendeu a mão na cena? Sei que você também já foi da House Witch, né? Isso, uma das hoje- casas mais antigas, que tá? hoje- Uma das Ela primeiras. ainda existe? Não Hoje em dia existe. não existe Mas tem bruxa solta pra todo mas é uma canto. das pioneiras, uma das casas pioneiras, assim. No shade, no Estela shade. e Maju, inclusive, eram também, né? Passada, da vamos tá Witch, bem aceitando, lá aham. no iniciozinho. Então, conta pra gente aí como que foi a sua chegada na ballroom. Ai, eu vou falar de forma bem abrangente a minha relação Sua com a experiência com a dança. dança Isso, também. até chegar no meu momento atual, Uhum. tá? Senta aí, galera, que lá vem história de novo. Então, vou chegar nos primórdios mesmo. Eu acho que eu sou uma pessoa bem carente, sabe? Eu não tenho problema em afirmar isso. Eu sou uma pessoa carente mesmo, Você é porque. carente e é de boa com isso. Sim, acho que não vale a pena a gente ficar demonizando o que a gente é, sabe? Se é um sim. ponto tão específico e mais forte, e tão forte, tão Mas você fala presente em mim, carente emocionalmente ou socialmente? Como assim? Em que sentido? acho que eu posso falar nos dois sentidos. Ah, certo. Tá? Uhum. Eu acho que isso tem a ver muito com a minha infância, que eu fui uma criança que não se enxergava no mundo por não ter referência, sabe? Uhum. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, então assim, nunca vi uma travesti na minha frente, nunca vi um gay assim na minha frente que tivesse tido sucesso na vida ou algo assim do tipo. Tudo que eu vi foi muito Marginalizado. isso, muito marginalizado, muito ali pro lado do humor que eu vi ali na TV, muito caricato. Isso quando não faziam filmes de assassinos, Isso, né? nossa, Colocava amiga. a gente como assassinos, como Sim, serial killers. Ou então, assim, que todas as gays morriam no final. Todas as trans Uau. morriam no final. Gente, horrível. E aí, eu sinto que eu fui uma criança que não foi assistida, entendeu? Não tive um acompanhamento emocionalmente falando, não tive conversa sobre emocional, sobre sentimento, sobre como eu me via, sabe? Sobre Uhum. expressão. Então, a minha mente estava a todo momento se questionando, tentando entender, fazendo com que eu fizesse sentido, onde que a minha imagem seria introduzida ali no mundo, a partir de que momento que as coisas iriam começar a fluir, sabe, a acontecer. Então, com a música, eu sinto que esses pensamentos eles não tinham tanto domínio sobre mim. Então, na maior parte do tempo, eu estava envolvido com
música, com projetos na escola, com a banda da escola, apresentando. Sempre tive Ai, contato com amiga, artistas, super sabe? identifico, porque o meu início veio desse lugar também. Super Amiga da identifico. gente, né? Nossa Super identifico. comunidade. Yes. Sempre tive contato com pessoas que são artistas. Uma pessoa que eu amo, que fez parte da minha história, e que mesmo sem saber, me ajudou a passar por esses processos que foram terríveis pra mim. Eu acho que os nossos primeiros contatos com a nossa sexualidade sempre pega muito na gente, porque a gente não sabe com o que tá Uhum. lidando, né? É bem experimental, A né? gente aprende vivendo. Mano, eu fui entender que eu fui LGBT sofrendo bullying na escola. Uhum. Sabe? Tipo assim, a gente não passa Já no por um olho do processo furacão, né, natural. amiga? Exato. E aí, esse amigo meu, ele tocava teclado. O pai dele era tecladista também, Nivaldo Júnior, tá? Um abraço aí se você estiver me Gente, tem ouvindo. nome de artista, né? De Tem, quem o toca pai dele era teclado. Nivaldo e seus Nivaldo Júnior. teclados. Olha isso! Ai, pelo amor de Deus. E aí eu ia pra casa dele, a gente sempre tinha um solinho de teclado, sabe? Sempre tinha um Uhum. toque, sempre tinha alguém Um dançando, sempre tinha ensaio. alguém preparando repertório, então era muito bom. Eu ia pras casas de show com ele, pras peças que pague. Uhum. Então, assim, era muito bom. Vamos lá, cresci um pouquinho. é, Minha adolescência foi nesse momento que eu mais precisei de conexão, que eu passei muitas barras, sabe? Que realmente eu percebi que não tinham pessoas que iriam me entender, que eu realmente não iria encontrar referências onde eu estava. Minha família, Foi ali que você entendeu que, eu eu sou um alien. exatamente, Alien Uhum. Superstar, precisava furar a bolha mesmo, precisava estourar, sair para algum canto. A minha família, ela é conterrânea, meus conterrâneos são do Nordeste. Sou do Nordeste, são ali do Tocantins. Tem gente de todo canto, né? Uhum. Mas ali, eu falo Mas você é assim. nascida em Goiânia. Isso, exatamente. Mas assim, a maior parte da família é Uhum. do Tocantins. Aqui é um núcleo menor, é uma família mais humilde, a gente teve pouca estrutura. Então não tive base, sabe? Não tive base, não tive investimento, tudo eu tive que rasgar o peito Você foi mesmo. criada, E forjada por você eu mesma, mesmo. gata. Gente, Adam Braids é uma identidade e é uma entidade pra mim, sabe? É muito foda. Luxo. E aí, nesse tempo meu que eu fui atrás de conexões e tudo mais que eu não encontrei, a minha saída foi partir pro espiritual, Uhum. sabe? A calma que você falou, que as pessoas tanto Uhum. procuram, foi o que eu procurei. E na igreja eu tive a oportunidade de cantar Envolver um pouco mais com e música. de envolver um pouco mais com arte, que a arte ela conecta também. A religião Muito, conecta, mas muito, a arte muito, conecta muito, também. muito. A música conecta. Então lá eu cantava, eu fazia parte. Quando eu fiz parte do grupo de mocidade da igreja, eu fui. Eu fui pro Ministério de Louvor, a gente tinha um grupo chamado Expressão e Adoração. Olha como eu era Nossa. gospel. Que a gente dançava e fazia teatro na igreja. Uhum. Então, assim, Lá já foi meus primeiros passos. Mas o que que acontece? Conforme mais você vai se aprofundando na sua arte, mais você vai se conhecendo, mais você vai se descobrindo. Uhum. E aí, em algum momento, foi conflituoso pra mim permanecer na igreja e ver que aquela não era a minha verdade. Uhum. Sabe? Eu tava na igreja porque era conveniente, era bom pra minha família, sabe? Era bom pra imagem da minha mãe e tudo mais, mas não era aquilo. Tive um Não era leve. sua verdade, não era seu Não era, de propósito, né? verdade, não Foi era. um dos caminhos que te Isso. levou, né? Deus que me perdoe, meu pai que tá aí no céu, mas eu ia pela oportunidade, eu amava chegar assim. Boa noite, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, virar pra banda e Amiga, começar a cantar. Eu só sim, ia quando eu por esse cantava na momento. igreja eu tinha esse mesmo sentimento, E porque era o muito som bom. de igreja é muito bom. O equipamento, né, profissional Sim! e a acústica ali dentro da igreja é uma Gente, tem delícia cantar. sonoplasta na igreja, tem Sim, gente, é sonoplasta. muito bom cantar dentro de uma igreja. E aí, enfim, saí da igreja e eu percebi que eu tinha muita coisa dentro de mim que precisava ser explorada, tinha muita energia que precisava ser trabalhada, que precisava, sabe, eu precisava me expressar, Uhum. eu tinha essa necessidade de atenção. Tanto que hoje eu sou aspirante a influencer, gente. Em breve eu vou trocar de celular e essa influência digital vai acontecer, tá? Anotem, Anotem, anotem. anotem esse arroba, Adam Braids, anotem esse arroba. A gente começa a se sentir um pouco melhor mentalmente falando. E lá na academia tinha aula de ritmos e zumba. Hum. Eu não gostava de Você ergonometria. foi
focada no exercício físico Isso. e acabou achando a dança. Ai, amiga, eu percebi que eu não gosto de academia. Tipo assim, a ergonometria me mata. Tá indo todo mundo, um monte de gente ali suando ao mesmo tempo. O pessoal vai até de roupa fitness, sabe? Tem uma moda fitness Uhum. pra ir malhar e ficar todo mundo ali de equipamento. Ai, revezando sabe? Não, não é. Só que na minha academia de bairro, gente, academia de bairro, tinha aulas todos os dias. Então eu tinha ritmo, eu tinha zumbo, eu tinha pilates, eu tinha jump, eu tinha um circuito que era um mini crossfit, eu tinha aula de luta, eu tinha. Enfim, tinha muita coisa. E aí, gente, vocês sabem como que são as queer, né? As queer dentro de uma aula de dança. Eu dava o nome. Eu dava o nome. Aula temática? Deixa com ela. Performance. Amiga, tinha tudo. Tinha Setembro Amarelo, tinha Outubro Rosa, tinha tudo. Mês da Mulher, Mês das Mães, Luxo. sabe? E aí os professores amavam meu entusiasmo, porque quando eu estou Amiga, e me. você, só te interrompendo rapidinho, você é bem entusiasta mesmo. É Amiga, incrível, eu sou. é quase que impossível estar conversando com você e não estar Na mesma na vibe, mesma né? vibe. É, tipo, Ai, é porque eu acho que é impossível. sobre isso. Na aula mesmo, por exemplo, eu não podia me sentir muito bem se não tivesse todo mundo muito bem. Pelo menos ali naquele único momentinho, sabe? Uhum. Então, a gente fazia acontecer. E os professores começaram a me levar para os lugares, começaram a me levar para os aulões. Uhum. Gente, eu sempre tive contato Já, com. já começou a despontar, né? Porque se eles te Sim. levavam era porque já viam ali o Tinha, molho da aham. gata. Inclusive, tinha até uma. Ai, não pode xingar, né? Se você estiver me ouvindo aí, tá, sua arrombada? Eu não vou falar seu nome, não. Mas ela falava pra mim assim: ai, Adam, você pode se conter um pouco. Mulher, eu Oh, tô dançando, eu vou me tadinha. conter? Nada. Um som daquela altura, eu vou me conter? Jamais. Hum. E assim, amiga, eu amo é, expressão, eu amo manifestações de pessoas, sabe? Eu amo comunidade. E esses aulões, eles eram um momento, assim, de comunidade muito forte, porque Yes. eram aulões gratuitos, Uhum. sabe? Ou então, assim, o valor era um valor simbólico para custear alguma coisa, ou a entrada era um alimento que ia ser doado para alguma Ai, instituição, que massa. sabe? Então, assim, sempre tive contato com esse tipo de coisa. Uhum. Fiz curso de Que idade dança. você já iniciou nessa academia? Então, eu acho que foi ali nos 15, 16. Uhum. Uhum. E aí eu fiz curso ainda de ritmo, tenho uns 2 certificados de ritmos. Acho que. Nessa academia, ou você acabou Então, era ficando. uma marca, eu acho que hoje em dia ela não existe, ou então ela virou outra coisa, mas na época era Mas você Movie fez Mix. você fez esse curso nessa academia que você pegou o certificado. Isso, Na que você iniciou. isso. Hum. Aham. E aí. E aí, quase fiz de Zumba também, só que Zumba era um pouquinho mais caro, porque é um outro rolê. Você falou ritmo, mas quais eram os ritmos que você se iniciou assim? Qual foi o Então, primeiro ritmo que você ai, teve mana, nossa, acesso? agora aí eu tenho que ir muito a fundo aqui no fundinho do baú. Forró? Axé? Ai, não, acho que era o que tava em alta mesmo. Vamos Jazz? lá, sabe aqueles vídeos de coreografia no YouTube? Ah, sim, dança Sim, coisas. fitness. É, exatamente. Entendi. Aham. E aí, o Ritmos é legal porque o carro-chefe do Ritmos é falar o seguinte: você não precisa ser coreógrafo pra você dançar, Uhum. sabe? Você não precisa dançar ali milimetricamente ensaiado, não. Mas o seu corpo precisa estar em movimento e a música te ajuda nisso. A música ela vai te guiar você a fazer um movimento. Quem tá disposto a dançar, tá disposta a errar, sim. Sim. E é sobre. O importante é você estar ali. Cair, É, né? exatamente. Você tem que estar praticando. O corpo tem que estar em movimento. Depois disso, né, tive um tempo bom, um tempo bem legal de academia, de. Ai, foi tudo, inclusive, tá? O físico da mãe tá aí, né? Não deixa mentir. Você ficou quanto tempo, assim? Amiga, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos. Tem pessoas que até hoje eu converso, que até hoje eu ainda vou nas aulas, que é o Marcelo, beijo, better, e a Carol também. Deixa eu ver. Ah, eu acho que no mais são esses dois. Gabriel Anjo, inclusive. Enfim, gente, são muitos nomes. Depois disso, eu saí da casa da minha mãe. E novamente, gente, eu Mas esse juro, já era maior de idade, já. tava chegando. Tava chegando. Tava chegando. Saí da casa da minha mãe, amigo, em 5, 6 vezes. E assim, ai, eu acho que eu realmente tenho essa energia, sabe? Muito
eu tenho muito frisson, assim, muito fritada. Que eu não tenho paz, sabe? E sempre tá acontecendo coisas, assim, muito específicas. Sempre tá o caos rolando. E eu consigo estar em paz no meio do caos. É isso que é o mais louco nisso tudo. Amiga, eu vou te falar uma coisa que já até falaram isso pra mim também. Ah, Que às vezes eu tenho essa mesma sensação que você. Que às vezes parece que, nossa, o mundo tá caindo, eu tô muito papapá, tô muito assim, muito acelerada. Mas às vezes a pessoa que tá na minha frente não percebe. A pessoa chegou em mim e falou assim: Nossa, você consegue disfarçar esse seu nervosismo muito bem, porque você. E é o que eu tô te falando agora. Você uhum. consegue disfarçar isso muito bem. Porque não parece que você tá assim Nessa loucura, nessa né? frenética Ô, amor, sempre toda, tô. sabe? Ai, porque com o tempo a gente aprende, Quando você fala sabe? assim, eu falo, gente, é um anjo falando, pelo amor de Deus. Amiga, a gente aprende. Quando a gente passa por certos infernos, não é qualquer demônio que vai tirar a gente de si. Ah, é Entendeu? sobre. Então Aham. é isso. Às vezes realmente tá acontecendo tudo ao mesmo Uhum. tempo. E o que eu tô fazendo é só jogando energia para as coisas que realmente precisam, sabe? Uhum. Eu sou esse E às vezes alquimista. evitando a energia negativa também, Exato. né, Nossa, eu amiga? faço muito isso. Que a partir do momento que a energia negativa veio pra você, ela pode até vir, mas se você absorve ela aí Não. é errado, Uh-uh. né? Aí Eu, precisa como ser com médium, sal. inclusive, aprendi isso. A gente não tá inerte, sabe? A gente vai receber esses sentimentos e tudo mais, só que a gente não pode deixar com que eles façam alguma coisa com a gente. É a gente que tem que fazer alguma coisa com esses sentimentos. Yes. É aquela coisa da energia que você falou, Sim. né? Não tem energia boa ou energia ruim. É igual magia. Magia. Não existe a magia branca ou magia preta, magia boa ou magia ruim. Existe a magia. E Tudo é o que intenção. define exatamente isso? É a intenção que a pessoa Exatamente. coloca. Às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa que pra você tá vendo que eu tô fazendo pra mal, mas eu Uhum, tô fazendo pro meu próprio bem. Tipo assim, ai, a uhum. consequência é você se dar mal? Ok, gente, tá bom. Quem É. sou eu, né? Sou essa É menina. aquela, né? Pra vencer, alguém tem que perder. Mana, a gente tá se destruindo, né? 2019, eu já tava fora da casa da minha mãe e eu conheci os movimentos urbanos, as danças urbanas, sabe? As danças de rua, os E isso movimentos de você rua. conheceu na vivência ou você conheceu na academia também? Então, eu fui já pra um outro patamar, eu fui pros estúdios de dança. Aham. Calma. Essa eu conheci as danças e tudo mais, mas através do marketing, né, da divulgação, eu vi que os estúdios tinham bolsas pra quem quisesse dançar, Uhum, né? E é o Instinto Vibe 62, não sei se você já chegou ouvi a ouvir falar, falar. já. Eu fiz uma bolsa, tipo assim, vi, Rodrigues dava aula lá, né? sim, sim, meti o Rodrigues, um louco, beijo. beijo Mother Rodrigue. Ela foi minha mãe, tá, na Ballroom? É Yes, minha eu mãe. sei. É, e aí meti a cara, resolvi que eu queria dançar e pronto, fui. Amiga, nunca dancei assim, sabe? Hum, Mas fui e deu certo. Quando a gente é bolsista, a gente, pelo menos lá eu paguei um valor simbólico também, acho que foi uns R$ 20, R$ 15 na época, era o que a gente conseguia. E a gente tem que cumprir uma carga horária. Então lá eu comecei É uma com. coisa séria, né? Sim, amor. A gente é a cara do estúdio. Quando você se é bolsista, você vira a cara do estúdio, a Uhum. camisa, você veste a camisa. Aí lá eu escolhi jazz funk, dance hall, acho que hip hop contemporâneo e a minha paixão da minha vida, Vogue. Foi lá que eu Yes. conheci através do Lucas Silga. Gente, sabe o encontro? Ah, o Lucas Silva também dava aula lá, Dava né? aula, eu comecei no estúdio. Yes. Sabe quando você tem um encontro? Que você se encontra e você encontra algo que você percebe assim, gente, é isso. Eu sou assim com a música. É isso que eu quero fazer, é isso que eu sou, é isso que Uhum. faz parte. E aí, lá no estúdio, ele falava de forma teórica, primeiramente, mas em algum momento ele chegou a apresentar a gente para as balls. Uhum. E eu fiquei assim apaixonada, porque, cara, era um lugar que tinha pessoas LGBTs, muita diversidade, sabe? Pessoas trans Corpos assim, diversos. corpos diversos, pessoas trans que eu não tinha muito contato na época, né? Uhum. Pessoas trans vivendo fora da linha de vivendo fora daquela marginalização que a gente era O tão que é acostumado a esperado, ver. né? Sim, aham. E assim foi muito chique, todo mundo dançando, todo mundo performando. E aí eu comecei minhas primeiras balls, eu acho que foi a ball de praia, que foi
no encontro de brechós que teve em Goiânia. Lembro, Você foi? eu lembro. Um que a Flávia estava com o maiô de bolinha. Sim, mano, Ai, inclusive. icônica. Nossa, Essa ball foi icônica. foi tudo. Logo depois tive uma amostra de danças urbanas no final do ano. Minha primeira vez no teatro já foi no palco. E foi E através da 62. isso, através do Lucas Ciuga. Inclusive, ele é um exemplo pra mim. O Lucas agora ele trabalha dançando fora do Brasil, tá? Poxa, beijo, Então, Lucas, também. Vejo ele aí viajando, viajando no mar, viajando no ar. E é muito incrível saber as possibilidades que existem. E É muito massa, amiga, porque tempos atrás, né, assim, tipo, anos atrás, questão de pouquíssimo tempos atrás, a gente via essas mesmas pessoas falando assim, eu sonho com isso, eu sim, sonho em levar essa dança pra outro lugar, eu sonho em amo dançar em outro muito. lugar, né, sonhava em ser grande, e hoje em dia tá grande, eu acho, eu É o nosso acompanho ele caminho, nas amiga. redes Vamos sociais, né, plantando. bate, Não, peraí, amiga, pera. bate, E vamos chegar lá. E, ai, mas é vou isso, falar mais sentimentalmente. por favor. Hoje em dia, a Balloon, ela faz parte 100% da minha vida, sabe? Meus portfólios, o que garante meus trabalhos, referências, coisas do tipo. Mas algo que a Balloon moldou, me ajudou muito, foi em questão que a Ballroom, ela é uma cultura que ela foi trazida lá de fora, né? Ela foi exportada, mas ela está em vários países do mundo. Uhum. Vários países do mundo, seguindo essa mesma lógica de terem pessoas que viviam esse estigma, essa marginalização e que hoje em dia são o centro da cultura. Sabe? Eu sei que o Vogue, a dança é muito bonita, ela é muito estética, mas a gente tá falando de uma cultura que foi criada por pessoas pretas, pessoas trans, pessoas que vivem com HIV, que é outro ponto importante a gente falar sobre a gente cuidar da nossa própria saúde, do nosso corpo, do nosso coletivo, né? Levar a consciência para as pessoas e tudo mais. Obrigado, amiga. E uma coisa que eu acho muito legal é que a Ballroom ela é dividida por um sistema de casas, as houses. E as houses, elas realmente têm um convívio como família, sabe? Tem pais e Yes. mães dentro da Ballroom, a gente tem irmãos e irmãs, Tias, sabe? avós. E eu acho muito importante a gente ressignificar isso, porque como eu falei pra você, né? Sou uma pessoa carente, uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa família, eu sou uma pessoa Uhum. que busca estar ligada emocionalmente com as pessoas, que busca conexão. Família, então, pra você é Exatamente. uma Pra coisa mim é um fundamental. alicerce na minha Sim. vida, família, e eu não tive esse alicerce. Sabe, eu não tenho muito contato com parente, eu não tenho convívio. Se eu não for atrás da minha família, se eu não visitar, ninguém vem na minha casa, sabe? É tenso, é complicado. Sei bem. E quem ressignificou, quem curou esse trauma, porque eu acredito que trauma não é só o que fizeram com você, mas você não viver certas coisas também pode Sim. mexe com a gente, sabe? Porque Não ter é, a oportunidade, né, é amiga? importante, tipo, as pessoas verem você como você é, te aceitarem e você se sentir pertencente, você ter um lar, você ter uma família. Eu não tive isso. E dentro da Ballroom eu briguei com muita gente. Quem procurar saber quem é Adam Brades vai ver que eu pulei no GP das gatas mesmo. Tem carta aberta, eu sou a percussora das cartas abertas em Goiânia, sabe? Fechei casas pelo Instagram, sim, tá? Mas enfim, lá eu entendi que a gente não precisa, sabe, se fechar num laço sanguíneo. Não. Eu acho que família é quem tá ali com você, Te sabe, te apoiando. apoiando, que você tem abertura pra poder ser vulnerável, que você não precisa estar o tempo todo na Yes. defensiva, sabe? O que vão pensar, o que que vai acontecer e quando eu chegar lá em casa, como é que vai ser e tudo mais. Não. Então, assim, Ballroom, obrigada, sabe? Pessoas LGBTs, sabe? Pessoas de fórum, vem conhecer a Ballroom. Deixa isso fazer bem pra vocês também. Porque hoje eu decidi que é o que eu quero pra minha vida, sabe? Eu quero ter família. Não vai ser minha família de sangue, eu vou construir minha família. Porque você não foi condicionada? Você não teve que aprender em algum momento que você tem pai biológico, mãe biológica, irmão biológico? Você pode reconstruir isso à sua maneira. Não existe família convencional. Yes. Não existe família convencional no Brasil. Gente, é a gente que constrói a nossa base familiar. É a gente que constrói as nossas relações. Tanto. É, é, tanto assim, né, que eu falo, nossa vivência, nossas relações, quanto
interpessoal. A sua família vai te ajudar a ter uma relação melhor com você mesmo. Então, eu me desfaço de qualquer pessoa que vai fazer com que eu me odie, com que eu chegue a me odiar, com que eu odeie o meu corpo. Não, na Ballroom tem pessoas que vão me acolher, que eu vou saber que não estou sozinha nessa, que existe diversidade, que, igual você falou, existem caminhos e existem possibilidades. Sim. Né? Agora o rolê é fazer com que isso cresça, fazer com que essa Yes. Ballroom gere Yes. frutos, sabe? Legado. Legado, estrutura, profissionais, porque o que faz a Ballroom movimentar a gente é. Desculpa pela palavra, mas assim, é uma máfia. Amiga, é uma máfia. Para uma ball acontecer, muita gente precisa se dispor. Então, assim, está É um acontecendo. evento, É né, um evento. gata? Amiga, é o É evento. o evento, o acontecimento. Então, se a gente consegue movimentar tanta gente, se a gente consegue fazer tanto acontecer, vamos dar uma atenção, sabe? Comunidade, eu vou falar principalmente da comunidade. Hoje eu tô falando bem, mas eu sei quais são os podres, tá, Ballroom? Vamos se ligar, sabe? Yes. É a oportunidade da nossa vida. Yes. Caramba. Amiga, sobre legado, tem até algo que eu queria falar com você. Porque eu vejo, assim, muitas manas, né, realmente, comprar brigas e ficar. Às vezes gerar uma situação desconfortável, assim. Aí, às vezes eu penso assim, agora um raciocínio pessoal. Hum, Tá, beleza, você foi lá, brigou, discutiu com todo mundo, ofendeu as pessoas, igual a gente sabe que às vezes acontece também. acontece. Né? E aí? O que isso te deu de retorno? Você conseguiu pagar um aluguel com isso? No fucking shade. Você conseguiu comprar um carro? Pagar a parcela de uma casa? Ou você brigou à toa? Ai, gente. Entendeu? Qual que é o legado da sua briga? Não estou julgando quem briga. Não, amiga, mas as perguntas estão perfeitas. Qual o legado da sua briga? O que aquela ofensa que você fez pra pessoa em nome da sua vitória, o que essa ofensa te rendeu? E aí? O que tem depois disso? Sabe? Quando eu era mais... me via mais inserida... Gente, ela tá falando com local de fala, tá? Sim. A harpa é do nosso meio. Quando eu me via mais inserida na cena, eu passava muito essas coisas. Não vou falar preconceito, porque não, acho que não é por causa disso. Porque as gatas têm sim essa competitividade, né? Sim. Uma Amiga, é um lugar que mexe com ego, né? É muito glamour. Isso, eu entendo essa competitividade. Mas é o que eu tô dizendo. Onde essa competitividade tá te levando? O que isso tá deixando de legado? O que você tá realmente conquistando pra você e pra sua comunidade com isso? Então, às vezes, eu acho que vale as gatas colocar a mão na consciência e falar assim, pera, vamos realmente ser mais abrangente, vamos realmente acolher as pessoas, vamos realmente se tratar como família. Vamos se tratar. Né? Vamos se tratar. Ótima, bem colocado. Então, pensando essas coisas, eu acabei me distanciando um pouco. Mas Sim. ainda convivo com muitas pessoas da Ballroom. Amo a Ballroom, assisto quase todas as balls através ali do Cobb TV no YouTube. As que eu não consigo ir, porque às vezes eu também moro um pouco no interior. Às vezes eu visito a minha família no interior, fico pra lá vários dias. A da Super, The The Supers. Supers eu não consegui ir porque eu tava viajando. Wendell. Acredito que essa da Páscoa eu vou conseguir ir, gata. Amiga, vai ser chique. Quero muito ir, então assim, eu respeito muito a cena. Mas a minha vida pessoal hoje em dia não é baseada na cena, igual você falou. Você vive 100% de Ballroom hoje em dia, né? Vivo 100%, mas é importante a gente ter outras fomenta, paixões. Sim. Amiga, eu falo da importância de fomentar porque eu vim da periferia, né, mana? Tipo assim, os eventos que eu vou são eventos gratuitos, são eventos que a gente tem alguma cortesia, enfim, né? Por isso que é tão importante. Lá em Aparecida de Goiânia é bem aqui do lado, mas geralmente as pessoas que moram lá usam a cidade só pra dormir, por exemplo, porque trabalham em outro lugar. Não trabalham em Aparecida, trabalham em Goiânia, trabalham em Trindade. Exatamente, só vai em casa pra dormir. Então, não tem muito foco de arte, não tem muito foco de cultura, não tem carnaval, não tem parada LGBT, assim, da forma que acontece aqui.
Então, quando eu chego em Goiânia, que eu vejo que as pessoas elas banalizam movimentos, que elas trazem para um lugar que não é saudável e esquece que de tudo aquilo que a cultura tem proporcionado pro público em geral, para a comunidade carente em geral, para a comunidade marginalizada, né, para essas minorias, que eu não acredito que são minorias, mas que são colocadas como minorias, é, é bem forte. Sabe? Pra mim é bem importante que continuem acontecendo, sabe? Que continue rolando esses fomentos. Mas como você falou, né? Se se a gente não faz do nosso rolê ser algo agradável pra gente, Com vale propósito repensar, real, né, né? amiga? Se Com não tem propósito, legado. exatamente, vale a gente repensar se a gente tá fazendo a coisa certa. Eu via muitas manas lá no início da cena com exatamente essa preocupação, né? Da longevidade da cena goiana. Como que essa cena ia. Quanto tempo essa cena ia durar. E hoje em dia eu vejo que muitas dessas manas já também se desligaram um Sim, pouco, né? Casas se sim. fecharam. Então, eu Nossa, muitas casas se queria até fecharam. te fazer uma pergunta. Sim. Como você vê o futuro da Ballroom Goiânia hoje? Porque a gente sabe que dentro de Goiânia, a única casa que tem de Sim, Goiânia é sim. Arapô, né? A gente já recebeu essa informação aqui no videocast, que só tem a Arapô e é uma casa totalmente Meu de Deus. travestis. Eu acho que é isso mesmo. Amiga, O resto tudo fechou. amiga, todas fecharam. Passada. Todas Mana, fecharam. Como então, você vê o futuro da Ballroom aqui em Goiânia? como que eu vejo esse Isso, com futuro? os novos nomes, igual você falou do Astra. O Sim, Astra e a Moser e você são três pessoas que eu sempre vejo que estão envolvidas. sim. Então, E há bastante tempo, né? e há bastante Vou tempo. fazer 6 anos. E como organizadores. Então, como que você vê esse Então, futuro? essa cultura aqui em Goiânia, por mais que a gente já tenha um tempinho que ela aconteça aqui, no geral, não, no geral, ballroom no Brasil não tem tanto tempo. Sabe? Eu acho que se tiver 10 anos é muito Hum, ainda. Eu acredito que muita gente aprendeu na marra, aprendeu realmente batendo no peito, sabe? Brigando mesmo para conquistar os espaços. E agora que a gente conseguiu conquistar, a gente precisa buscar referências, a gente precisa buscar fundamentos. Existem os títulos. É, Criar a base, né, amiga? O sim, alicerce ali aham. pra Eu gerar acho que a gente já legado, tá pra nesse gerar momento história. já. Estamos num momento bem bacana, num momento bem legal, inclusive. Uhum. Existem títulos na Ballroom como Legendaries, sabe? Pioneers, Stars, Statements. Em Goiânia não tem isso. Eu acho que pra gente conseguir saber, ter uma noção de qual que é o futuro, eu acho que a gente precisava desse reconhecimento no geral, sabe? Saber quem são essas pessoas, sabe? O que que elas pensam, como que elas podem ajudar a gente a chegar em algum canto. Você Porque, vê, assim, rapidinho, você sim, interpreta a cena daqui como uma consequência de outra? Você não vê aqui como ainda ser um rolê totalmente independente, assim? não vejo, eu não vejo a Ballroom com a cara daqui. Não Aham, vejo Goiânia, assim, qual que é a cara da Ballroom Goiânia? Não vejo porque a gente bebe de muitas fontes, aham. né? A cultura já foi exportada. Uhum. A gente já pega referência já de pessoas que são de fora. Eu mesmo, eu já fui pro Tocantins, já fui pra Brasília bastante, mas o meu foco é em Goiânia. Nesses outros lugares a cena é mais fincada, é mais firme, Sim, tem mais legado, você sim, vê. porque as pessoas levam a sério, Uhum. né? As pessoas levam a sério. Ah, enfim, é uma questão bem complexa, amiga, porque eu acho que é uma questão muito interna, Uhum. sabe? São pequenas coisinhas que eu acho que fazem uma diferença, que se a gente focasse, a gente conseguia estar bem mais à frente do que a gente está hoje. Mas eu acredito que o trabalho que é feito aqui é um trabalho lindo. Eu acredito que Yes. não vai morrer, Inclusive, não. parabéns aos Sim, envolvidos gente, atualmente juro, na máximo respeito cena. pra Ballroom. Máximo respeito. Inclusive, eu acho que assim, a Ballroom não vai chegar a morrer. As casas mais antigas, elas não existem mais. As casas pioneiras, elas não existem mais. Uhum. Assim, acho que a Troá fechou também, né? Tá uma coisa aí que eu já não sei mais. Mas, Então, enfim, essa informação chegou chegou a aqui mim pra também. gente. Mas, Eu não sei oficialmente, não ouvi da boca de ninguém da House e a Trap, sim, mas o coletivo a Troá mas. ainda existe. Então, por isso que eu fico meio assim, na dúvida. Aí.
Enfim, não tem uma projeção de futuro, amiga. Eu Mas falando você vê pessoalmente positivamente? falando, Você vê um futuro positivo ou você é pessimista em eu relação a sou um pouco isso? pessimista, porque o que me moveu dentro da Ballroom foi com certeza a minha condição a minha péssima condição que eu Uhum. estava. Entendeu? Então, a maneira com que eu cresci dentro da cena, eu cresci como pessoa e eu cresci profissionalmente. Nem todo mundo que tá na cena Tem essa visão. tem essa visão, porque não passou pelo que eu passei, Uhum. entendeu? Não viveu num lugar que não tinha Realidades cultura, diferentes. sabe? Exatamente. Então, assim, às vezes o que a gente consegue fazer é só com o que tem de projeto que é aprovado, sabe? Vem de algum lugar, vem de algum patrocínio. E eu acredito que uma arte da rua, um movimento que é da rua, que nasceu da rua, ele não precisa estar ligado diretamente ao dinheiro. Uhum. Deus me livre, não quero que o dinheiro seja o principal mover da minha vida, sabe? Seja o principal objetivo desses lugares que eu ocupo. Não quero. O dinheiro, ele é o rei da nossa sociedade, né? Do nosso sistema. Infelizmente. Mas a gente tá falando de arte. A arte é Uhum. pra resgatar a gente. A arte é pra levar a gente pro, trazer a gente pra um lugar que seja mais leve, que seja mais confortável, que faça sentido pra gente. Uhum. Aí eu vou. Acolher, né? É, exatamente. Aí eu vou buscar isso num lugar que só faz sentido se você tiver dinheiro, se você tiver investimento, se E sem você falar, sabe. sem falar daquela coisa, né? Se você começa a investir dinheiro demais, sempre vai ter aquela pessoa que tá aproveitando melhor do dinheiro do que a outra, né? Sim. Vai ter sempre essa. Quando envolve dinheiro, sempre acaba envolvendo essa desigualdade. Isso, são Eu, questões e eu, questões. isso. Eu vi recentemente que uma das mothers da Arapo, ela fez uma masterclass também. Isso! Vamos lá. É patrocinada, né, por editais, por Isso, leis de fomento, isso. enfim. Eu tô achando isso assim, ó, eu tô Toma. amando assistir Inclusive, e mais um presenciar isso. convite. Eu tô amando assistir e presenciar isso porque eu acredito que dessa forma, sim, é possível trazer uma possibilidade de legado, porque as gatas não estão fazendo de graça. Sim. Elas estão literalmente recebendo para fazer isso. Elas estão amparadas por uma lei de fomento. Então elas não estão fazendo de qualquer jeito, elas estão fazendo Amo. muito bem Eu feito, não tinha parado pra pensar. lindamente. Estão fazendo em lugares adequados, porque lá, às vezes, lá nos Inclusive, primeiros, amigão, né, a gente via também esses treinos, mas às vezes era um lugar aberto, um tenebroso. chão, um chão que era todo furado. Teve a masterclass da Andresa agora, Sim. da Arapô. Luxuosíssimo. E uma informação, tá? Luxuosíssimo. É, foi confirmado pra gente que vão ser treinos semanais. É esse da Andresa? Isso, pelo visto, ela abriu Babado! porta para que outras pessoas também ministrassem aulas, Parabéns, ministrassem Andresa. treinos. Parabéns, Casa Arapô. Sim, muito chique. Então vai ser semanal e vai ser ali no leste universitário, uma boa localização. Uhum. E isso é muito importante pra gente, porque a gente vai estar falando de algo que é constante, né? Constante estudo, constante vivência, constante crescimento. E vai ser um lugar pra gente ter a nossa troca, né? Da gente saber um pouco mais sobre a história da Ballroom, saber questões de a nossa troca para saber questão de vivência sobre a nossa sexualidade e também ter um lugar ali onde a gente possa estar confortável com o nosso corpo Sim. para a gente poder ter um condicionamento físico bacana, sabe? Porque querendo ou não, esses treinos são um exercício físico bem Uhum. puxado e é uma delícia. Meu principal exercício físico é a dança. Pronto, acabou. E tá todo mundo convidado. Gente, a entrada é gratuita, tá bom? Vivência Baum. Vivência Baum. Tô divulgando arrobas. Mas me segue lá que vocês vão ver tudo. Eu sempre fico repostando. Não fui na primeira semana, porque eu tava, Eu né, também tava não consegui. doente. Tava de molho, tomando um monte de remédio. Uhum. Mas eu prometo estar Eu presente, né? assisti. Vamos movimentar, vamos crescer. Eu quero deixar aí mais uma vez o convite aberto para Casa Arapô, para as mothers vir, para as filhas vir, porque vocês estão gerando expectativa, tá? Vocês são a casa representante de Goiânia aí na Ballroom e a gente está vendo o rolê crescer pro lado de vocês. E eu espero de coração que vocês consigam tocar isso, levar adiante e fazer um trabalho muito bem feito. A gente falou até agora de uma forma bem suave, né? Porque a gente é assim, né? A De gente é tudo até leve, agora a gente é divertida. leve.
Nossa. Mas como a gente sabe, né, tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, um lado fácil e um lado Um lado difícil, luz, né? um lado sombra. Queria que você contasse pra quem tá em casa, ou no trabalho, ou no ônibus, ou no carro assistindo, quais foram os seus maiores desafios, seus momentos difíceis, assim, momentos onde você achou que talvez você não fosse dar conta ou aguentar da sua vida artística, da sua vida como transista, da sua vida como taróloga, da sua vida como dançarina. É, a gente sabe que tudo aí na vida tem um lado bom, né, um lado ruim. E eu gostaria que você contasse pra gente quais foram alguns dos seus momentos difíceis. Não vou aprofundar muito pra também não dar gatilho pesado, Sim. mas conta pra Mas mim a gente quais também, eu foram. acho que nós somos Hum. um, uma história boa também, né? Uma história de superação. A gente chegou lá. Ah, A gente chegou amiga, lá não, tipo assim, a sim. gente superou as Quem vê o expectativas. face card não vê o corre por trás, né? Exatamente. Conta pra Exatamente. gente. Eu vou começar falando uma das coisas assim, que pega muito pra mim, que é a questão do seguinte: quem é artista, ou pelo menos pra mim que sou, que me considero artista, a gente não consegue não ser, Ai, falou sabe? tudo. Tipo assim, eu, Amiga, já tentei ser de tudo nessa vida, mas sim, amiga, eu também, já trabalhei de tantas coisas, já fiz até faxina, não dá. enfim, já me joguei no CLT, em supermercado, sabe? Em shopping, trabalhei em O shopping. único emprego assim que eu consegui levar junto foi a questão do design, que também envolve Sim, arte, sim, sim. né? O audiovisual, enfim. E aí, e aí a gente para pra pensar que é, tem esse dilema na nossa vida e que, falando de mim, eu sou uma pessoa preta, vim de um lugar periférico, né? Sou uma pessoa trans, né? Tô só fechando com as minorias aqui. Então fica muito complicado, porque, querendo ou não, para você chegar em algum lugar, você tem que investir, sabe? Você tem que estudar, Uhum. você tem que trabalhar bastante para isso. Mas é muito difícil eu me colocar como artista no mundo, tendo que me sustentar. E assim, as pessoas não apoiam, elas negligenciam bastante. Elas não só negligenciam, como elas deslegitimam a gente. Falei Total. certo? Pronunciei certo? Tipo assim, faz com que a forma com que pintam a gente Diminuem, né? diminuem, faz com que não seja tão legítima a nossa vontade de ser, de Uhum. estar ali. Então, assim, a questão da, até em questão assim da sexualidade, eu tenho que lidar com todos os dias alguém alguém apontando pra falar que eu não sou trans de verdade, pra falar que ser uma pessoa não binária A você gente está só quer ser deixada em confuso. paz, né, Sabe? Eu não amiga? A quero gente não nem quer falar disso pronome, todo sabe? Eu não quero dia, nem. pelo amor de Deus. Exatamente. É tão cansativo, gente, é exaustivo Sim, ter que dar satisfação para as pessoas todos os dias sim, sobre quem é você, sobre como você se veste, sobre quem você beija na boca, sobre quem sim. tá deitado na sua cama. Gente, isso é exaustivo. Se já é tão chato a gente topar com esses assuntos sempre, Uhum. imagina viver. Né? Sabe? Viver o racismo, viver a LGBTfobia, Sim. viver a descriminalização sempre em todos os lugares que a gente vai. E ainda tem um benditinho que sai lá de não sei aonde pra vir deslegitimizar e tentar te Então, diminuir a gente, né, sim. amiga? Então, assim, eu acho que essa é a pior parte, porque as pessoas não apoiam, as pessoas criticam, sabe? Tanto na nossa sexualidade. Eu acredito que a nossa sexualidade ela é o espectro. Uhum. Ninguém já se descobriu, ninguém. Assim, a gente nasce como a gente é e a Ninguém gente tem vai nada se a ver com desenvolvendo. isso. E tem nada a Exatamente. ver com a sua Da mesma sexualidade. forma é a arte. Como é que você vai saber o que que você quer fazer se você não Uhum. experimentar, se você não Sim. saber quais as possibilidades, saca? Então, assim, realmente, gente, se vocês são amigos de pessoas que são artistas, artistas independentes, que vieram sem apoio, sabe? Que a família não vê, as pessoas me veem como vagabunda, sabe? Tipo assim, ai, você não tá recebendo. Ai, tipo assim, você não estão te contratando, não estão assinando sua carteira. Eu já comecei a minha vida ao contrário. Eu já saí de casa, eu já tive que priorizar o trabalho aos estudos. Só tenho o meu ensino médio, só concluí o ensino médio porque foi na época da pandemia. E de lá até aqui eu tenho pensado bastante sobre faculdade, sabe? Sobre escolhas da nossa vida. Elas têm que me levar para algum lugar, principalmente eu.
Se eu fizer a escolha errada, pra onde eu vou voltar, amiga? Não, e ainda tem aquelas que falam assim, uai, foi você que quis? Nossa, Foi gente, você que quis seguir esse caminho, se é vira. muito forte. Então, tipo assim, a arte Eu pra já ouvi mim, muito isso. sim, a arte pra mim, ela representa quem eu sou, sabe? Ela não tá lá fora, ela tá aqui dentro. Uhum. Porque a vida, ela é cruel demais, sabe? O mundo, ele é injusto demais. Eu queria que fosse só o fazer por merecer, mas a gente sabe que não é assim e que não vai ser assim tão cedo. Então, a partir do momento que eu me volto ali pro meu centro, que eu me concentro na arte que eu produzo, que eu fomento a arte de outras pessoas, que eu vejo diferentes formas de expressão, de manifestação artística, eu consigo minimamente viver, Uhum. sabe? Porque olhando parâmetros, amiga, a gente vive na linha do desemprego, a gente vive na linha, sei lá, Na de margem, né, é na amiga? margem, era essa palavra. As referências que as pessoas têm da gente são estatísticas, E às vezes as sabe? pessoas acham que a gente tá assim porque a gente tá ou aceitando migalhas ou não tá se esforçando o Sim. suficiente, né, amiga? Mas Então, só quem tá do lado de cá é muito que forte. sabe. Eu acho que arte, pra mim, eu acho que o contato com a arte é um dos caminhos mais próximos que eu tenho com contato com Deus. Sim, Porque a arte é criação, né? sim. É você criar a sua realidade. E E. pra nós que somos pessoas trans, Ah, eu acho que pega num lugar ainda mais profundo, porque sim. a arte ela leva a gente a transcender, Uhum, né? Você falou de espiritualidade, pra mim tá tudo ligado. O ato da gente transicionar, sabe? Você uhum, fazer o possível e o impossível pra você viver bem dentro do seu próprio uhum, corpo. É muito forte. Com a arte também é a mesma coisa, você tá consumindo arte, você tá vivendo arte para que aquilo transcenda o nível cultural que você vive, o nível social que você vive, o nível financeiro que você vive. Então, assim, cheguei na minha casa, amiga, se eu não assistir um filme, se eu não assistir uma série, se eu não ver alguém que eu admiro falando, se eu não escutar uma música, eu não consigo viver, sabe? Igual eu vejo a minha família, por exemplo, eu não vejo ninguém ali que tá vivendo um sonho. Eu tô uhum. vivendo meu sonho, você tá vivendo seu sonho? Eu tenho Meu, certeza. meu amor. Exatamente. Nessa parte eu sou muito feliz na Eu minha vida. Eu também. posso, assim, não ser a pessoa mais rica do mundo, não ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas pra mim, eu conseguindo realizar a minha arte, conseguindo colocar minha arte no mundo, conseguindo falar aqui com você, Sim, conseguindo falar com quem tá nos é muito, assistindo, é muito, isso pra mim já não tem dinheiro que compra, sim, é muito sabe? lindo. Dinheiro é importante, gente? É. Infelizmente, dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Tem coisas que o dinheiro realmente não compra. E isso aqui que a gente tá fazendo hoje, o dinheiro infelizmente não compra. Não compra, o dinheiro ele não dá valor, o dinheiro ele não reconhece, é forte. E pra gente, a gente teve que passar a vida toda se conformando com o mínimo, né? Com o mínimo. Com o mínimo ou com nada. Ou com Né? nada. Por isso que eu amo tanto a arte, porque enquanto você tá trabalhando ali, você tá contando a sua história, você tá carregando um pouco de quem você é, um Talvez pouco da por sua isso que a essência. gente consegue valorizar também um pouco as coisas, né, amiga? Porque Sim, às vezes a gente consegue muito com pouco, né? Então, vamos valorizar o vamos, pouco gente, que a gente vamos tá valorizar. conquistando. Quando se fala de um sonho pra mim, a gente falando em Aham. sonho, né? De coisas assim que ressoam com quem você é. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Uhum. Eu sou uma pessoa que romantiza a minha vida. Eu sou uma pessoa muito amorosa, sabe? Até o amor pra gente é minguado, sabe? A gente tem que virar o nosso próprio amor, gente. Como que você vira isso pra uma pessoa? Sabe? Tipo assim, eu sei que a gente tem que ser amor próprio, mas tipo assim, não, amiga, você é Compra um trans. console. Amiga, você é não binário. Sabe? Então, assim, um Mas dos, também é sobre isso, também gata. é sobre a gente ser autossuficiente também, Uhum. né? Mas enfim, agora eu estou falando desse lugar de dor, não de prazer. Então, pra mim me dói um pouco, porque Uhum. é um dos meus objetivos, sabe? O matrimônio, casamento, tá? Uhum. Tá? Eles deles, vocês que são eles deles, estou à procura de um marido, sim. Nhau. Sabe? Ter o meu cantinho, ter minha casa, ter a minha família. Pra gente é tão complicado e a gente dá tanto valor pra isso,
sabe? A gente ressignifica tanto isso dentro da gente, enquanto para a sociedade que tá lá fora, para as pessoas que Tem são gente que cis. ressignifica tanto que às vezes acaba até esquecendo que tem esse direito, né, amiga? Exatamente. Acaba Exatamente. Ser deixando, feliz com assim. outras pessoas. E aí, pra quem tá lá fora, pessoas cis, pessoas heterossexuais, estão casando, estão divorciando, estão fazendo filho a rodo, não estão dando um amor pras pessoas, Uhum, não estão se disponibilizando para as relações que eles mesmos construíram. uhum. Então, assim, é foda. É Mas foda enfim, mesmo. pra fechar, eu acho que só esse contato com a dor que faz com que seja tão ínfimo, tão especial, que seja uma arte tão que toca tanto e que conecta tanto. Eu Uhum. acho que esse lado em mim, eu abraço ele bastante. Porque através de tudo que eu passei, através de toda essa dor, através de tudo isso que a gente ressignificou, que eu consigo considerar outras pessoas, que eu consigo ter empatia, sabe? Que eu sei a importância que é pra pessoa sair e me assistir onde eu tô performando, No sair mínimo pensar e ir assim, ó, na será que a ball, pessoa tá passando algo igual sabe? eu? Aham. Será que ela tá na mesma situação que eu, né? Tem um mínimo de empatia, né, Sim. amiga? Então, da mesma forma que a arte me encontrou e que fez com que eu me encontrasse e que eu me realizasse, hoje em dia eu me sinto uma pessoa super realizada, sabe? Eu não vivo de expectativas, eu vivo da minha realidade mesmo. E eu faço com que a minha realidade seja o melhor possível. Hoje eu escolho estar feliz e estar em paz, independente do que aconteça, sabe? Não quero saber se que é o país que mais mata, não quero saber se dos LGBTs que sofrem LGBTfobia, as que mais morrem, as que mais sofrem violências extremas são pessoas trans, são pessoas com identidade de gêneros diferentes. Eu quero viver. Paz. Quando você fala assim, eu me identifiquei com pelo menos 50% das coisas que você falou, sobre sobrevivência, sobre arte, sobre a forma de lidar com essa espiritualidade. Eu também, a gente falou um pouco sobre isso no início, mas sim, eu também tenho meu contato ali com a mediunidade, com a espiritualidade. Não é, é algo que, infelizmente, na minha infância eu aprendi que não era algo muito bom, Sim, retardei né? muitas coisas por conta disso. Passei por essa questão desse preconceito com intolerância religiosa também, porque eu sempre vi na espiritualidade muito mais abrangência, né, Sim. do que em religiões, mas também nunca neguei esse lado, sabe? Esse lado obscuro, esse lado sombrio, o lado da dor. Eu abraço a dor assim como eu abraço a alegria, assim como eu abraço qualquer sentimento. Se você, E igual você você é disse, musicista, né? Gente, ela ah, canta, ela sabe do que ela tá falando. E influenciada pelo som. eu ouvi uma musiquinha e tá um Yeah, lançamento que vai vir. Gente, ai, amiga, é muito incrível. Eu acho que é aguarda. um superpoder nosso, Eu também sabia? acho. Eu Acho não, acho. eu tenho certeza. Sim, voltando a falar sobre espiritualidade, uma das mensagens que eu queria passar para as pessoas, que é uma das mensagens que eu carrego para mim, gente, não se demonizem, sabe? Tipo assim, se abracem. As sombras também fazem parte de quem a gente é, Yes. sabe? A gente ficar se fechando, a gente ficar guardando as coisas pra si, tentar mascarar, não querer que as outras pessoas vejam, só vai levar a gente pra mais longe da nossa verdade. Se a gente não vive o que a gente é, qual que é o sentido de viver, sabe? O que eu levo para as pessoas sobre espiritualidade, espiritualidade para mim é o ato de você voltar para si mesmo. É o ato de você perceber que você é um ser, você não é uma coisa. Adam é essa consciência que tá falando com vocês, sabe? É essa entidade que tá falando com vocês, não é o meu corpo físico. Eu acho que o meu corpo físico nem tem capacidade de suportar quem eu sou na minha totalidade, sabe? Da mesma forma que pra você é, da mesma forma que eu enxergo e Uhum. que eu sinto que é para outras pessoas. Então, assim, procurem, sabe, gente? Sei lá, vão ver coisas sobre que fala sobre a mente, que fala sobre o espírito. Yes. Vamos se nutrir da gente mesmo. Só assim a gente vai achar um caminho que seja que, que vai resgatar a gente, Faça sabe? Que sentido. faça sentido. É isso que eu quero. Quero que faça sentido. Agora que já tá fazendo sentido, eu quero monetizar, tá? Me contratem. Esse foi um pouco de quem é essa artista. Me contratem. Ah, e também sou. Luxo.
aspirante a escritora, tá? Vou escrever uns Hum, livros aí. Aham. Um deles eu já comecei. Mas assim, não luxo. sei se eu vou terminar Projetos ele. Aham, não futuros. sei se eu vou terminar Já ele. aproveita e fala um pouco dos seus projetos futuros. O que que você tem aí para as próximas Então. temporadas? Então, ai, gente, vem muito aí. Tem projetos? Sou aspirante a escritora mesmo. Hum. E eu quero escrever. Eu quero escrever uma história de romance baseado no meu primeiro romance. Tem uma coletânea pro meu amor, as coletâneas pro meu amor. Bom, então já aproveitando a deixa que você tá dando esse spoiler, né? Que você é escritora, que você tá escrevendo. Por favor, você pode ler algo pra gente que você já tem aí? Posso, sim, gente, meu bloco de notas é meu melhor amigo. Ah, Projeto meu que é o Coletâneas para o Meu Amor, que é onde o meu eu lírico, ele é o romântico, assim, é o último romântico apaixonado. aham, Sabe aquele hum, Aquela história não, a Lineker deu uma entrevista uma vez que ela falou que ela canta sobre aquilo que ela gostaria de receber, o amor que ela uhum, gostaria de viver. Porque ela é o amor, uhum. certo? E de certa forma, assim, eu acredito muito que eu vou conseguir viver muita coisa, porque, gente, eu boto muita fé em mim. Lei da atração também, né, gata? Quem Exatamente. quer, Vamos lá. alcança. Vou ler aqui pra vocês então, tá? Primeira mão, gente, Ok. exclusividade, tá? Ai, nossa, eu fiquei até tímida. É muito pessoal. Mas um dia vai pro público mesmo, então vamos lá. Hoje, com certeza, não é um dia atípico. Fico pensando com constância em você. O que é estranho. Não te conheço, não tenho um rosto, nome ou mesmo um cheiro para direcionar meus pensamentos. Espero que ainda esteja inteira a sua vontade de amar. Espero que não tenham te machucado ou mentido para você. E eu quero que você tenha me esperado com tanta certeza quanto eu que um dia nos encontraríamos. Meu amor, de alguma forma sinto que nossas almas já planejaram tudo, que todo esse suspense foi proposital. E foi esse um pedacinho. Eu me senti assim, Ai, eu queria me declarar. lendo um romance. Esse vai ser o nível, tá? Quero, quero, quero. Eu Então adoro ler pronto. coisas Eu assim. quero que a minha vida esteja estável pra mim conseguir ir pra novos horizontes. Ainda mais sabendo que é uma artista não binária, Tama. preta, transista. Por favor, gente. Onde vocês vão encontrar esse conteúdo? Por Lugar favor. nenhum. Escondi de Só novo. aqui. Então a gente já vai começar agora o nosso último bloco. E o nosso último bloco, como vocês sabem, é o bloco do jogo de palavras. Eu vou pedir pra você. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder com a Amo. primeira palavra que vier. Um bate-bola, jogo rápido. Isso, Amo. exatamente. Mas logo após aqui o nosso último bloco do jogo das palavras, eu pedi antecipadamente para Adam preparar uma jogaçãozinha de Vogue, Vogue Femme, para vocês. Então logo após aqui o nosso jogo das palavras, vocês vão ver ela dando o melhor de si na performance de Vogue Femme. Então, amiga, vamos lá. Você já brincou desse jogo das palavras? Eu falo uma e você Amiga, não, responde mas eu outra. acho tudo. Eu tô me sentindo Já? muito. Blogueirinhas! Vamos, tô pronta. Amor. Adam Braids. O Gente, eu sou o amor, eu sou muito amor. Gata, amor próprio, é isso. Tá vendo? Reflexo. Amor Adam Braids. É isso. Não tem intervalo pra pensar. É sobre, eu não vou nem me justificar. É. Conheçam Goiânia. um lugar pra se explorar. Mano, é sério, aqui tem cada coisa. Eu acho que se você levantar ali uma boca de lobo, você cai dentro de um rolê alternativo, um rolê Yes. underground. Gente, é sério, Goiânia, juro. Juro. Eu não sei nem como é que é conservador desse jeito, sabe? Gente. E pior que é Mas, mesmo. e é uma delícia, tá? Quem vem pra Goiânia não quer ir embora. E olha que aqui a gente não tem uma praia, a gente não tem. Enfim, né? Mas enfim. Goiânia, um lugar a se explorar, tá? A Se se você é de explorar. Goiânia, Explorem. procurem saber. Família. O que eu posso pensar? É onde nosso coração está. Branquitude. Nossa, e olha, eu sou amiga das brancas, velho. Privilégios mal distribuídos. Yes. Negritude. História.
sabe? Histórias pra ser contadas. Foram muito apagadas. Vamos contar a história dessas pessoas. Ancestralidade, né? Ancestralidade. Inteligência artificial. É minha amiga. Adoro. Amiga, eu falo tanto. Tanto. Ei, robô, se vocês estiverem nos ouvindo, nós somos amigos. Por favor, tá? Vocês. Pode começar por uma Agora, outra galera. Uma drag. Uma drag, Pablo Vittar. Uma drag boa. Ai, Pablo Vittar ao vivo e com banda. Gente, eu sou muito Vittar lover. Ah, eu Pablo. também, Pablo, amo. Por favor. Você já dançou no show Amiga, da eu Pablo? abri o Você abriu Inter no da show da Pablo junto com a Jindol e com Eu a lembro, Storm. eu lembro dessa Aham, vacina. e foi luxo. Gente, eu tenho um problema que a Pablo ela é de Escorpião, né? Escorpião é Aham. meio que meu signo complementar Ah. de touro. A gente Conta nasceu como pra que ser foi essa amigas. experiência? Conta Então, rapidinho. tive várias experiências com ela. Gente, é a única ídolo que eu tenho na minha vida, sabe? Artisticamente falando, ela é minha inspiração também. E assim, eu tive várias oportunidades de topar com ela. Ah. Já me ligaram. Ela própria já me ligou de chamada de vídeo, mas como meu WhatsApp tá. Depois desse dia ou antes? Não, antes. Aham. Mas aí, como meu celular tava com o armazenamento cheio no iPhone, o WhatsApp não atende ligação. Perdi a ligação da gata. Nossa. Já tive um momento de meet and greet que a porta fechou na minha vez. Inclusive, no show do Inter, ela fez meet and greet só com quem tava trabalhando lá na produção. E a porta fechou entre eu e a Storm. Só a Storm Meu falou com Deus. ela e eu Ah. não. O que eu tive foi um vídeo dela mandando um beijo. Já assisti show dela ali atrás, na coxia, sabe? E o pior é que, sabe aquele artista que você percebe que ela tem um olhar diferente pra você? Porque Amiga, a com- Pablo tem essa energia humana. Sim, Eu sinto isso nela. convenhamos, eu tenho 1,88 m. Uhum. Ela deve perceber um viado louco, você sabe? É uma bicha desesperada que fica. Que eu sempre fico no frisson muito louco. E a gente tem uma troca de olhar, Pablo. Quem faz essa ponte, gente? Eu sinto eu sinto que eu deveria Eu ter olhei uma na sessão pupila com dela. ela. Eu tenho que ter uma sessão com ela ainda, sabe? Nossa, te Luxo, amo, Pablo, luxo, te amo luxo. muito. Beijo, Pablo, se você estiver assistindo. Não, amigo, eu tô me sentindo muito assim. Um beijo, família, beijo, drags. Tudo. Amo drags, Amiga, inclusive. vamos Tem um pras- pouco de preconceito, mas vamos- amo muito. Vamos para as duas últimas palavras. Não é bem uma palavra, é uma frase. Vamos lá, Você então, não tô precisa pronta. falar uma única palavra como resposta. Você pode falar Tá e bom. elaborar. Tá bom. Indico de olhos fechados. O que você indicaria? Qualquer coisa, rolê, assim, você indica de olhos fechados, assim, sem pestanejar. Nossa, eu só quero vender meu peixe, absolutamente. Ai, venda! O que eu por favor. indico? O que eu indico é uma viagem de autodescobrimento. Tá? Yes. Te convido a se autodescobrir. Mergulha de cabeça. Sim, me contrata, gente. Faz uma sessão de tarôzinho comigo. Vamos ver o que o oráculo tem a falar de você, que você vai se surpreender. A numerologia, o que seus números, o que o seu nome tem a ver, sabe? Luxo. Não indico nem pagando, assim, ó, aquilo que você não indica. Não nem- indico nem pagando trabalho na área de fast food e na área de bebida. Gente, não trabalhem nesses lugares, não. Nem contratado, nem como freelancer. Nem abram esses lugares, entendeu? Se vocês não têm, se vocês não gostam, sabe? Se vocês não gostam de pessoas, né? Se vocês não gostam de pessoas, de manifestações culturais, se vocês não apreciam bebida, ou se vocês Diversidade. não apreciam comida, gastronomia, não se inventa de trabalhar com essas coisas. Pior coisa que tem é você chegar num lugar que a pessoa odeia o que ela tá fazendo. E é o que mais acontece. Você chega num lugar, o garçom odeia, tá te atendendo, você vai, pede uma comida, você sente o gosto do ódio do Vai tratar o cozinheiro que cliente preparou. mal, vai ter uma experiência ruim. Sabe? Então, assim, não indico. Se vocês não gostem, não trabalhem em bar, não trabalhem em restaurante, não trabalhem em fast food de shopping. Por favor, gente, não faz isso com vocês. É sobre isso. Amiga, tem algo mais que você queira falar diretamente com quem tá te assistindo? Se tiver, por favor, essa é a sua última chance Por- de falar. Vamos desligar os Microfone. equipamentos. Vamos... Ai. O microfone está aberto para você divulgar, falar, chamar Toma. atenção, falar uma citação, qualquer coisa que você Toma. tiver afim. E logo após esse momento a gente vai para sua performance. Ok.
Gente, eu acho que eu já falei bastante. Eu acho que assim, eu resumi e 2 me horas. alonguei em tudo que eu poderia falar, mas mais uma vez vou tocar nesse ponto-chave que eu acho que eu levo o evangelho do amor, sabe? Tipo assim, não carrego palavra de religião, não carrego palavra de Deus, de pombagira, de ninguém. Eu sou o, uma voz que propaga o Você é amor, a palavra. sabe? Eu tô sendo o verbo aqui nesse momento. Gente, não tenham medo de amar, sabe? De se sentirem amados, por favor, por favor. A gente fazer parte de algo especial torna a gente especial. Então, assim, por mais que esteja difícil pra quem tá aí do outro lado, por mais que, sei lá, o que você está passando de tão ó, a gente pode ser o que a gente quiser, sabe? E eu acho que você se cuidando, você deixando com que tudo esteja bem aqui dentro, aqui fora, em algum momento as coisas vão ficar bem, porque tudo passa, tá bom? Não desesperem. Esse ano eu tive muita notícia triste de muita gente que tirou a própria vida, e de muita gente que tá sendo negligente com a própria saúde, sabe? Que tá abandonando tratamentos, que tá abandonando remédios que cuidam da parte mental, sabe? Então, eu acho muito importante eu sempre levar essa palavrinha pra vocês, sabe? Independente do diagnóstico, independente de onde você está e de quem você seja, tenta ver as coisas com mais amor, Não tá? se abandone, Sabe? né, Não amiga? se abandone. Eu acho que assim, olha, hoje eu vim aqui sem dupla. A Harpa me fez vir aqui sem dupla. Ah, E eu amiga, não amei. E precisou eu de amei, dupla, não sabe? Eu cheguei precisou. aqui no estúdio sozinha, sem ninguém. Eu avisei pras pessoas que eu iria gravar um podcast, não tive companhia, sabe? Então, assim, em algum momento isso já me fez muito mal, mas assim, eu tô construindo uma pessoa que eu amo muito, que sou eu mesma, sabe? Eu demorei muito tempo pra chegar nessa paz de espírito que eu carrego, nesse Eu estado te de admiro espírito que eu profundamente por isso, carrego. amiga. Pode. Sabe? Então, assim, às vezes é melhor você estar assim, sofrendo no seu próprio propósito, no seu próprio processo, do que você se entregar para um terceiro que vai fazer com que você perca todo esse seu avanço que você teve. Então, assim, Valorize-se. agora eu vejo assim, Uhum. sabe? Não Eu, foi sempre assim, né, não amiga? foi sempre assim. Qual que foi a Inclusive, maior virada de chave pra você? a Passar maior pra virada de esse, para chave, essa, para essa mentalidade de se tá. valorizar. É que a gente que faz as coisas especiais, sabe? Tipo assim, as pessoas só são as pessoas. Mas, E assim, sendo você consegue realista, identificar um momento que você falou assim, ah, esse momento foi decisivo? ai, Ou amiga. essa situação foi decisiva pra isso Ai, acontecer? não quero abrir em detalhes porque eu acho que eu ainda não tô preparada pra abrir, sabe? Uhum. Mas foi num momento assim que eu vi que toda a minha saúde, toda a minha o meu bem-estar emocional e mental tava nas minhas Só mãos. dependia de Isso, você. aham. Gente, é porque é uma coisa assim que eu ainda não consigo abrir, sabe? Que eu não sei se eu tô pronta. Mas assim, que toda oportunidade que eu tive, que eu precisei de outras pessoas, eu vi que se eu dependesse delas totalmente, eu já estava morta. Ixi, já estava fazendo aniversário. Então, assim, a minha virada de chave foi essa, perceber Uhum. que as pessoas só são as pessoas e estão vivendo, tá? Todo Uhum. mundo tá aqui vivendo a primeira vez. Eu Uhum. sei que isso não é desculpa pra ninguém ser mau caráter, É, sabe? exatamente. Mas assim, tem essa carga. Todo mundo tá vivendo pela primeira vez, tá passando Não tem por esse manual, mundo pela primeira vez, infelizmente. não tem manual de vida, sabe? Então, é isso. Sabia que essa frase não tem manual? Eu ouvi a primeira vez da minha mãe, né? E Toma. essa frase, ela é verdadeira e ela fez eu mudar a minha percepção de tanta coisa na vida, É isso, amiga. sabe? A gente, Que não tem. o que você falou sobre o presente, ele é muito real. Se eu continuar levando as minhas demandas ou o preço da minha felicidade para outros lugares, para outras pessoas, para outros momentos, quando que eu vou conseguir viver de verdade, Uhum. sabe? Então, esse foi o momento da minha virada. Hoje a minha saúde tá Babado. bem. Eu passei Uhum. por alguns episódios, assim, de que eu tive queda de imunidade. Dessa vez Uhum. afetou meu pulmão, da outra vez afetou minha boca. Chegou a necrosar minha gengiva, mana.
Chegou a necrosar, ficar na carne viva. E eu tive que depender. Porque você se descuidou. Isso. E aí eu tive que. Eu dependi de doações. E mais uma vez as pessoas que estavam do meu lado não me apoiaram da forma que eu esperava. As pessoas que eu estava. As pessoas que eu mais pensei que ia estar me ajudando não me ajudaram, sabe? Então, assim, é isso. É a gente Hoje pela você gente. tá bem. Hoje eu tô bem. Isso é o que importa, É gata. sobre, amiga. It's Hoje okay. você reconhece seu valor. Sim, com certeza. É sobre. Sabe? Ó, sinto muito. Se eu pudesse, eu mudaria todo o seu passado num passe de mágica. Ai, amiga, Pra eu você, também. a partir de hoje, só sentir coisas boas. Do mesmo jeito que eu faria comigo. Se eu pudesse mudar todo o meu passado, assim... Mas agora já tá tudo nas nossas mãos e a gente Exatamente. consegue o Mas se a futuro. gente mudasse também, a gente não seria o que é hoje, não é? Será, amiga? Ai, eu queria o benefício da. Será que eu queria continuar burra? Será que eu. Não, e outra coisa, tanto aprendizado, sabe, mano? Será... Tem que Eu trazer tenho um alguma psique coisa. pra tanto Nossa, aprendizado, né? se tudo é uma lição? Já chega, gente. É, quem tá aí do outro lado. Acho que já deu, né? Amiga, então Aqui agora- também já deu, tá, amiga? Te adoro, adorei essa experiência, mas pra mim já deu, Gente, já mano. pode parar, pode desligar. aí, Não, ó. desliga a luz do prédio, a energia. Gente, então, chegou ao fim. Tá chegando ao fim nosso episódio de hoje com a Adam Braids, queridíssima, amadíssima Adam Braids. Ela vai mostrar um pouco Obrigada. pra gente da performance dela agora de Vogue Femme. Eu já vou me despedir aqui, mas a gente ainda vai continuar com a performance dela. Até a próxima. É isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês me encontrem aí, que vocês escutem falar de mim. E eu espero conseguir realizar tudo isso que eu falei aqui, tá? Fiquem aí agora com um pouco do meu Vogue Femme, o fucking Shay. Yes! Vai aturar, tu pode chiar, só não surtar. Azul cerrado, canetou o que vocês mandam na rua. Um dia cê falou quero chantear, seu primeiro porque quer eu vou ensinar. Mas se no meu nível cê quer chegar, bora lá bebê, vai ter que lutar. 1, 2, 3, 4, pega esse tempo, estudo babado. 5, 6, 7, 8, não tá no nível, trabalha um pouco. Oi, trabalha um pouco, baby. Oi, trabalha um pouco. Oi, trabalha um pouco, baby. Oi. Simone Aurora jogando a 2, tu perde a linha, o time depois. Oi! Simone Aurora jogando a 2, tu perde a linha, o time depois. Elas mandando o papo travesso, chante gostoso, Brasília é o berço. Se tu não sabia, estuda primeiro, chante viciante, aqui é o começo. Potinho no beat, só te peço mais. Quebra pra mim, é assim que se faz. Frete nervoso, chante sagaz. Potinho no beat, eu só te peço mais.